Equipe de teste no ponto de quarentena. Tudo conforme o plano. Câmbio. Recebido. Iniciando sequência de estabilização dimensional para o Twitter. Fase alfa concluída. Mantenha a posição. Câmbio. Eu sinto radiação passando pelo meu corpo, como se estivesse me infectando. Câmbio. Isso não é normal. O monitoramento detectou uma variação abrupta. O portal está oscilando em frequência instável. Espera, tem algo se movendo dentro do portal. Jiggs, saia daí! Agora! Eu acho que... Olá, meu protagonista, tudo bem? Eu acho que não é surpresa pra ninguém como o Twitter é uma rede social muito tóxica. Ela é definitivamente o núcleo de toda a maldade na superfície da internet. E eu não recomendaria tu visitá-la sem nenhuma máscara de gás ou proteção. Mas se nem mesmo Chernobyl nasceu tão tóxica, certamente o Twitter deve ter uma explicação para ser assim. Já faz um tempo que estou pesquisando os bons motivos para a origem de tanta radiação e sinto que eu tenho boas hipóteses do que pode ser. Aliás, isso é muito mais do que entender como a rede social funciona, mas sim sobre a moralidade das pessoas e os limites delas. Então, vamos decifrar de uma vez por todas a psicologia por trás da toxicidade do Twitter. Emile Durkheim, nascido em 15 de abril de 1858, foi um dos sociólogos mais importantes da história. Criou um conceito chamado estado de anomia, que seria caso a sociedade estivesse em um completo caos, em que as regras já não existissem mais. Muitas histórias abordam sociedades distópicas ou apocalípticas, como em The Walking Dead ou até mesmo Danganronpa. Mas muito antes dessas histórias, um escritor e filósofo achou as raízes dessas distopias há milhares de anos atrás. Eu estou me referindo a Platão. Nascido entre 428 e 427 anos a.C., foi um filósofo grego clássico de extrema importância, com suas histórias e conceitos. Definitivamente tu já se encontrou com o mundo das ideias ou o mito da caverna? De qualquer forma, eu queria falar sobre um mito que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas ele é de extrema importância para a nossa cultura e se manteve mais real como nunca nos tempos atuais, servindo até de inspiração para uma das maiores ficções do mundo, que é Senhor dos Anéis. A história que eu queria falar é sobre o Anel de Giggs. Era uma vez um doce e acolhedor pastor de ovelhas, chamado Giggs. Ele cuidava de todos que precisavam de ajuda no pequeno vilarejo em que vivia. Um dia, quando cuidava de suas frágeis ovelhas, observou uma pequena caverna perto de uma floresta escura. Ao entrar nessa caverna, ele observou o resto de algum esqueleto e com ele um capacete dourado. Ao colocar o capacete, ele percebeu que adquiria invisibilidade, fazendo com que ninguém soubesse de suas verdadeiras ações. Então ele decidiu guardar o capacete em sua casa para evitar que ninguém usasse ele com más intenções. Meses se passaram e o inverno havia chegado. Com ele, suas plantações tinham acabado e a fome tinha começado. Ele via pela janela congelada de sua humilde casa os fatos do rei em sua bela casa com bastante comida. Decidiram então usar o capacete para pegar um pouco de comida sem que ninguém soubesse. Com o furto feito, nenhuma punição foi dada a ele, já que ninguém havia o visto, então ele começou a roubar mais e mais, até que percebeu que tudo o que ele fazia não havia consequências. Um dia ele desejou a rainha, flertando com ela através de sua invisibilidade e trancando o rei para fora de seu castelo, deixando ele se tornar um com a neve. Até a mais doce pessoa pode se corromper com o mais forte poder. É de extrema importância para nós que existem regras e pessoas capazes de nos proibir de quebrá-las. Esta falsa sensação de impunidade é abordada em diversas histórias antigas e atuais, como em Death Note. Death Note aborda sobre não importar o quão bom sejam suas motivações. Caso não exista nenhuma força repressora sobre nós, todo mundo, hora ou outra, se deixaria ser consumido pelo poder. Somos humanos falhos e sempre seremos falhos. Nunca seremos deuses, já que de intenções boas, o inferno está cheio.
Mas as pessoas acham que por estarem atrás de uma tela, acreditam que nenhuma ação tem consequência, o que até certo ponto isso pode parecer verdade. Muito se popularizou como a internet é uma terra sem lei e que as coisas acabam quando desliga a tela do celular. Mas por mais que isso não tenha te atingido, isso definitivamente atingiu uma outra pessoa. Essa falsa sensação de impunidade sobe a cabeça das pessoas, porque a consequência não é tão nítida no momento, e também nem consegue chegar como alguns tipos de comentários realmente afetam o psicológico ou até o dia de uma pessoa. Isso vem mudando com o tempo, já que está tendo uma onda de processos através de alguns influencers como Selmit ou Felk. Todas as ações têm consequências, sendo elas pequenas ou não. O fascínio pela tragédia foi algo que nos encantou desde o nascimento da humanidade. Desde as famosas tragédias gregas ou até mesmo os contos religiosos, como o primeiro pecado da humanidade. Um dos fatores mais importantes de uma história, além da sua mensagem, é transmitir um sentimento para o telespectador. Histórias que se utilizam das tragédias são tão fascinantes porque todos nós sabemos o que é sofrer. Isso é uma das poucas coisas justas nesse mundo, é que todos nós já sofremos algum tipo de injustiça. A tragédia pode despertar diversos sentimentos, como o alívio por não estar na pele de um personagem, ou até mesmo um julgamento. Por isso nós amamos fofocas, principalmente aquelas grandiosas com algo horrível de fundo. Parte de nós fizemos uma empatia forçada pelas pessoas, mas outra parte de nós gosta de ver o circo pegar fogo. Por isso o personagem que quebra essas regras morais como o Coringa são tão fascinantes, porque temos medo de sermos julgados por glamorizar o sofrimento. Mas possivelmente você não gosta do sofrimento por gostar de ver pessoas sofrendo, mas pelas emoções que essa situação faz você sentir. Melhor uma história ruim, cheia de emoção, do que uma boa história completamente sem graça. O caos faz parte de nós, e não há nada mais caótico que nossos sentimentos. Mas assim como a tragédia pode despertar o que tem de pior em nós, a tragédia também pode nos motivarmos a ser uma pessoa melhor. Por isso se identificamos bastante com pessoas como Peter Parker ou até mesmo o Odisseu da Odisseia. Chega a trazer um alívio em seu coração saber que se até eles, por tudo que passaram, conseguiram superar, você também consegue. Nós entendemos o drama deles porque todos nós passamos por problemas em nossas vidas. E às vezes só queremos retirar essa angústia de nós de qualquer maneira possível. A outra pessoa que está por trás dos tweets também tem seus problemas, assim como você também tem os seus. Mas para alguns a maneira de descontar minimamente essa angústia da vida é descontá-la nos outros. Não que isso seja certo. Definitivamente isso não está nada certo, mas possivelmente a pessoa do outro lado só está descontando a agonia de uma vida frustrada. Ninguém que realmente está de bem com a vida está arranjando briga na internet por motivos fúteis, mas talvez esse seja o falso remédio que ela encontrou para uma falsa cura. A tragédia é inerente ao ser humano. É como de certa forma nascemos sabendo que vamos alguma hora sofrer. Mas assim como a vida é recheada por momentos ruins, ela também tem seus momentos bons. Na verdade, só sabemos qual é a verdadeira felicidade quando sabemos qual é a verdadeira tristeza. Elas não podem existir sem a outra. Se você está passando por um momento ruim, assim como eu, saiba que isso hora ou outra vai passar. Você é uma pessoa muito especial e eu sou muito grato por você estar me ouvindo até aqui. Saiba que você está fazendo a minha felicidade por estar me escutando até agora. E eu espero que eu também esteja fazendo a sua felicidade. Mesmo com tudo que eu citei fazendo parte do possível motivo do Twitter ser tão tóxico, há um motivo chave para que ele seja um lugar tão horrível. É que ele quer ser um lugar horrível. Nossas ações são estimuladas por recompensas e repreensão. Não necessariamente uma boa ação de verdade será recompensada. Por isso elas são tão raras de ver nesse mundo. Diferente de ações ruins, que geralmente são recompensadas caso elas não sejam repreendidas. O Twitter não se importa em ser a Chernobyl da internet, porque ele só se importa com o engajamento, e coisas ruins engajam. Por isso que costumo ter apenas notícias ruins nos jornais. Elas são as que mais impactam e as que mais geram discussões. É mais provável tu ouvir um grupo falando mal de uma pessoa do que elogiando ela. E é apenas isso que importa para essas plataformas. Falem bem ou falem mal, elas só querem que estejam falando nela. Então o próprio Twitter recompensa as pessoas por serem assim. Os números de curtida e os comentários massageiam o ego de qualquer um. Ele não vai punir você por compartilhar ódio e nem se importa com o emocional das pessoas. E isso nunca vai acabar, porque as pessoas gostam desse circo todo. É só comparar o quanto de pessoas que ficam falando mal do Twitter e continuam usando o Twitter. Mas até mesmo em um lugar horrível como esses, saem histórias únicas.
como o sol desapareceu, ou até mesmo um vídeo sobre a história de aposta de cavalos, e eu amo esse vídeo, por favor assistam ele vai estar na descrição. Então se até mesmo um lugar horrível, infértil e tóxico pode gerar lindas flores, por que você seria diferente? Você é uma pessoa incrível e tenho certeza que você tem muitas coisas boas, então corra atrás dos seus sonhos, assim como eu estou correndo atrás do meu. Bem, já tá ficando tarde, muito obrigado por ter me escutado até aqui. Finalmente terminamos a nossa casa, ela é pequena, mas é bem aconchegante. E fico feliz que estejamos escrevendo a nossa história juntos. Espero que eu tenha feito você sorrir, nem que seja por um único segundo, porque assim eu já terei cumprido a minha missão aqui. E não se esqueça, sempre terá alguém melhor que você em tudo, menos em ser você mesmo.